Pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos então mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor seja sobre os nossos corações. Então hoje nós vamos para o nosso culto aqui nesse domingo à noite e nós queremos então ler o texto de João capítulo 15. Então você pode ir lá em João capítulo 15, nós vamos fazendo a leitura devagar. Vamos ler o verso de número 1 antes de nós fazermos a nossa oração. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ok? Vamos fazer uma oração então. Senhor, nós estamos aqui e queremos orar para que o Espírito do Senhor possa falar conosco mais uma vez. Fale aos nossos corações, abençoe as nossas vidas, esteja cuidando de cada detalhe que nós não podemos cuidar. Essa é a nossa oração. Seja feita a sua vontade na vida de cada um dos meus irmãos, na minha, na família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, então o capítulo 15 aqui, ele é muito conhecido, né? É o capítulo que Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor e que nós somos os ramos. Esse é um texto muito importante das Escrituras que vale muito a pena, então, nós falarmos sobre eles. Mas como o texto fala sobre videira, eu achei por bem pegar algumas fotos aqui e imprimir para você ver como é uma videira. Veja só. Olha como é uma videira. Observou? Qualquer coisa você para o vídeo aí, volta e olha de novo. Olha só como é. Por que eu fiz questão de tirar a impressão e imprimir essas fotos? É que a videira, ela tem uma particularidade, que é o fato da gente muitas vezes não saber aonde está o caule e aonde estão os galhos. Parece que o caule e os galhos se misturam, né? A ponto da videira então ser uniforme, né? A sua forma de crescer. Isso é muito importante porque isso tem a ver com o ensino de Jesus aqui para nós e sobre o que ele quis dizer sobre o fato dele ser a videira e nós sermos os ramos, né? O que Jesus quer conosco é de fato se misturar a nós, a ponto de nós nos tornarmos mais parecidos com ele, para que nós sejamos chamados de amigos e não servos, para que nós possamos então ser seu irmão, né? Jesus, ele é o primogênito entre todos os irmãos, filhos de Deus, e nós somos os demais irmãos. Então, quando você vê essas duas figuras que eu lhe mostrei, mostra muito bem que o papel de Jesus, ele veio para de fato ser para nós a figura de Deus, a figura que Deus quer que o ser humano seja. Porque quando nós caímos em pecado, nós perdemos essa noção de como é que Deus quer que nós sejamos. E Jesus veio então para mostrar como é que Deus quer que nós, né, sejamos de fato. Então isso é muito importante. Então a gente começa aqui onde Jesus disse que ele é a videira e o Pai é o agricultor. O Pai é que faz a poda dos galhos. O Pai, ele tem um propósito em ter plantado essa videira na terra. O Pai tem um propósito quando ele envia o seu Filho para a terra, essa videira que é Jesus, não é? O Pai tem um propósito de que essa videira dê frutos, não é? E Cristo, ele é a videira e nós somos os ramos. Nós temos então um papel, né? Temos uma missão que foi dada pelo próprio Pai, que é o agricultor, que é a de dar frutos. E esse texto nos mostra então isso. Porque o cristianismo que nós devemos conhecer é este cristianismo onde nós vamos e damos fruto. A nossa fé cristã não tem que ser uma fé onde nós vivemos caindo e levantando de pecados. Não. Nós precisamos amadurecer e precisamos caminhar para esse desenvolvimento de frutos, porque nós nascemos para isso, nós nascemos espiritualmente, inclusive, para isso.
Por isso, então, o texto diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. Então, o Pai, ele tem esse papel de cortar os ramos que não estão dando frutos. E os ramos que são cortados são lançados no fogo. Isso aqui é uma metáfora para se falar sobre o inferno. Pessoas que foram iluminadas por Deus, né, e simplesmente desistiram dessa iluminação, elas são cortadas e lançadas no fogo. Então a gente precisa entender que nós participamos sempre de um processo nas mãos do nosso Pai, do nosso Deus, que é o quê? Que é a limpa. O texto diz, porque o Pai, que é o agricultor, ele limpa os ramos para que dê mais frutos. Aí você começa a entender, por exemplo, por que algumas pessoas não ficam na sua vida por muito tempo. Porque por muitas vezes Deus te usa para que você dê frutos e fale de Jesus para pessoas, e depois simplesmente essas pessoas vão embora e elas vão ser cuidadas por Cristo e por outros irmãos e por outras igrejas em outros lugares. O Pai limpa esses frutos e continua cuidando deles, e Ele coloca mais frutos na nossa vida. Então eu posso, por exemplo, dizer que na minha caminhada cristã, eu trabalhei com muitas pessoas, preguei para muitas pessoas que simplesmente agora estão sob os cuidados de outros, né? Pessoas que não moram mais na cidade de Goiânia, que não moram mais no Brasil. Então essas pessoas, elas são frutos que o Pai limpou e elas continuam crescendo. E o papel destes frutos é também se tornarem ramos. Então, o Pai quer que nós sejamos ramos e não simplesmente sempre pensemos na nossa vida como um fruto em si do Evangelho. Nós não somos o troféu de ninguém no sentido de que alguém fez por nós. As pessoas pregam o Evangelho e é algo maravilhoso, é uma oportunidade abençoada que Deus nos dá, mas ninguém é troféu de ninguém. Então é por isso que eu não gosto muito dessa história de que fulano de tal, ele é o meu pai espiritual, isso ou aquilo. Nós somos os guias, Jesus é o nosso pastor. Existem os líderes espirituais que nós temos e nós somos abençoados por eles, mas o papel dos frutos desses líderes é que esses frutos depois se tornem, né, parte da videira, né, e essa videira cresça, continue crescendo e esses ramos eles venham, né, se entrelaçar e dar muitos frutos. O verso número 2 então diz isso, que o Pai limpa e dá muito fruto. Então não fique com esse sentimento de ingratidão se alguém saiu da sua vida. O fato é que Deus, ele tem os seus tempos, há um tempo e um modo para cada coisa. Então, trabalhe no sentido de acreditar em Deus e nas pessoas que Ele tem colocado perto de você agora, no entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem. E assim Deus quis fazer. E assim Deus colocou, então, tais pessoas na sua vida para que você possa ajudá-las e ser ajudados por elas, né? Então, o propósito do Pai é que a gente seja limpo, nós somos os ramos, sejamos limpos para dar mais frutos. Então, nós não podemos nos apegar, né? Existem algumas igrejas que elas são pequenininhas e que as pessoas querem que ela continue pequenininha, porque ali é aconchegante, ali todo mundo já se conhece e as pessoas não querem evangelizar. Quando vem alguém de fora, parece que ela é tratada como uma estranha. E aquilo ali pega muito mal, porque o papel da igreja é missional. A igreja precisa ser missional, ela precisa evangelizar, né? Então, uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada, ela precisa voltar a pregar o evangelho para ela mesma. Então, uma igreja tem que estar aberta para novos frutos. Uma igreja tem que estar aberta para novas pessoas. E nós temos que o quê? Ter os braços abertos para isso. Em Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque Abraão, sendo hospitaleiro, recebeu anjos na sua casa.
Então, a hospitalidade, ela é uma bênção para quem a pratica e uma bênção para quem a recebe. E é algo que nós devemos nos lembrar e voltar a praticar com mais intensidade. A hospitalidade, né? Nós devemos ser abertos. Versículo de número 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Isso é muito importante. Cristo, então, está dizendo que nós que somos os ramos, que já fazemos parte da fé, que já somos da família da fé, que pertencemos, então, à igreja, nós já estamos limpos. Ele tem nos falado a palavra e tem nos limpado. É a palavra que nos santifica. Em João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Romanos 8, versículo 31 e 32 diz que, conhecendo a verdade nos liberta. E se você conhecer o Filho, verdadeiramente será livre, porque o Filho, ele é a verdade que liberta. Então nós estamos limpos. É como eu disse, nós não temos que viver essa vida de que, eu vou cair em pecado, eu vou me levantar. Nós precisamos caminhar em santificação, nós precisamos caminhar em progresso, precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão por vir. Nós não queremos ser meninos espirituais para sempre. Nós queremos fazer parte, então, dessa videira verdadeira e queremos estar limpos. Nós fazemos parte do rol dos santos de Deus. Os santos de Deus pecaram. O único homem que não pecou, que veio à terra, foi Jesus Cristo. E nós fazemos parte do rol dos santos que viveram no passado, e nós somos os santos, não é, deste tempo, do século 21. Nenhum santo é digno de adoração e nem é mediador, mas os santos fazem um papel tremendo. Se você olha então para a história dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, né, você vai encontrar então homens e mulheres de Deus que fizeram grande diferença, né, nas suas épocas, por crerem em Deus, por terem a sua fé forte em Deus, por estarem limpos pela palavra. Então, você está limpo, eu estou limpo, Cristo tem nos purificado por meio do seu sangue, e nós precisamos acreditar nisso. Existem pessoas que ficam pedindo perdão por pecados que elas já pediram perdão e nem estão cometendo mais, mas elas têm ainda na consciência um tipo de culpa que não foi tirada, e dessa forma a pessoa fica pedindo perdão por pecados passados. Mas a Bíblia nos diz que quando nós pedimos perdão, o Pai nos perdoa, Cristo nos perdoa, né? E os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, diz Miqueias capítulo 3, no verso 19. Lá em Isaías diz que o Pai lança o nosso pecado para trás das costas dele, quando nós confessamos e quando nós abandonamos. Então é muito importante que você tenha segurança e certeza da sua fé e não ande deslizando como se você fosse, né, um cristão inconstante. A Bíblia diz, né, que nós devemos purificar as nossas mãos e a nossa mente inconstante. Lá no livro de Reis, 1 Reis 18, lá diz: até quando vocês vão ficar cocheando, conversando entre dois pensamentos? Sou cristão, mas eu gosto dos ídolos de Baal. Eu sou cristão, mas gosto de Baal. Lá, né, Elias estava exortando o povo: até quando vocês vão ficar aí nessa situação? Ou é Deus ou é Baal. Façam a sua escolha. Lembra de Josué, quando foi atravessar o Rio Jordão? Ele disse: olha, eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Nós já tomamos a nossa decisão. Escolham vocês o que vocês vão fazer. Nós vamos passar esse rio aqui e vamos tomar posse de Canaã. Vocês decidem o que vão fazer. Então você precisa tomar essa decisão de entender que você está limpo pela palavra, que você segue ao Senhor, que Jesus é o único Deus da sua vida, o único mediador na sua existência. Isso é fundamental. Verso de número 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não podeis dar fruto se não permanecerem em mim. Então o texto está sendo muito claro em dizer que nós temos que permanecer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que a vida espiritual é uma caminhada.
Eu citei o livro O Peregrino, é uma jornada. E nessa jornada existem momentos de aflição, existem momentos bons. O peregrino mesmo passou por vale de bênçãos, passou por vale de aflições, passou por vales de enganos, passou por vales de vitórias. Então, a nossa vida cristã é um progresso, é um desenvolvimento. O que o texto está dizendo é que se nós não ficarmos no Pai, aí nós não vamos dar frutos. Então nós precisamos estar no Pai, precisamos estar ligados a essa videira que é Jesus Cristo, continuarmos em Jesus, obedecer os seus mandamentos e aí nós daremos fruto. E nós obedecemos os mandamentos de Deus pela força do Espírito Santo. É a graça de Deus que nos capacita a obedecer. Paulo um dia ele escreveu em Romanos capítulo 7 que ele gostaria muito de fazer o bem. Mas às vezes o mal que habitava nele, porque mesmo sendo cristão, o mal do pecado ainda habita em nós, impedia ele. E ele ficava naquele dilema, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal está em mim, o bem que eu quero fazer eu não posso fazer, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas aí no capítulo 8 ele diz, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que já nos deu a vitória. Porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está debaixo de condenação e de maldição de nada e nem de ninguém. Você está limpo pela palavra e agora precisa o quê? Permanecer em Jesus, nessa videira, para continuar dando fruto. Alguém só dá fruto não é se essa pessoa ela é boa, é superior, é mais inteligente, não é? Como eu vi um pregador falar essa semana, citando um pregador antigo, ele disse que uma pessoa iletrada, mas em Cristo, piedosa, ela pode dar mais frutos do que o maior erudito, se esse erudito estiver desligado da videira. Então a questão não é você ser erudito ou você ser iletrado. A questão é você estar ligado a Cristo, porque é o Espírito que faz a obra para você dar mais frutos. Né? Então, perceba bem, assim como uma árvore ela não força para dar fruto, o fruto cresce naturalmente se ela estiver saudável, nas nossas vidas o fruto vai aparecer naturalmente se nós continuarmos andando com Jesus, se nós continuarmos ligados a Jesus. É isso que está falando o texto. O verso de número 5 diz o seguinte: eu sou a videira, diz Jesus, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas sem mim nada vocês podem fazer. Sem o Espírito Santo, nenhuma pregação faz efeito, nenhum hino, nenhuma oração, não tem sentido. Porque é ligado a Cristo que nós podemos fazer alguma coisa. É só por esse poder de Deus que nos envolve, um poder que a gente não vê, mas é um poder espiritual, é um poder miraculoso, majestoso, que vem do Deus soberano, onipresente, onipotente, onisciente, imutável. É por causa desse poder é que os frutos acontecem. Ninguém pode converter ninguém. A gente prega, quando alguém se converte, é Deus fazendo a obra no coração daquela pessoa. Nós só estamos ligados a essa videira. O papel mais difícil é o de Jesus. Isso deveria nos animar, porque às vezes nós achamos que temos que carregar cruzes pesadas de outras pessoas, mas na verdade nós auxiliamos, mas Jesus Cristo é aquele que carrega a cruz com aqueles que estão se convertendo. Então, sem Jesus, nada podemos fazer, mas com Jesus, tudo podemos. Verso de número 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará e lançará no fogo e será queimado. É como eu disse a princípio. Então, o ramo que não permanece em Jesus, ele é queimado, ele é destinado ao inferno. Nós somos chamados, então, para permanecer em Cristo a nossa vida inteira. Nós não temos que ter pensamentos como: eu estou novo demais, estou trabalhando muito, estou fazendo as minhas coisas, depois eu sigo a Jesus. Nós não sabemos o tempo da nossa morte, da volta de Cristo, então nós devemos estar ligados à videira para que assim a gente não seja lançado fora, né, e queimado. Precisamos permanecer em Cristo, né? Verso 7: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito.
existe benesses, existe bênçãos para quem fica ligado a Jesus. Quem fica ligado a Jesus e segue os seus mandamentos, tem o coração santificado para fazer orações corretas e aí vai pedir e Jesus, o Pai, vai responder. Entende? Então não é qualquer oração que é respondida, é a oração de alguém que está ligado à videira, que está familiarizado com os mandamentos, que está andando com Cristo, que está se tornando a semelhança de Jesus, que esse é o propósito de Deus para nós. O pecado, ele nos desfigurou e Cristo Jesus então resgata, né, essa figura, né, original que o Pai quer dos seres humanos. Então, as orações que nós fizermos dentro da vontade de Deus, elas vão ser atendidas. Isso é um benefício daqueles que Deus chama de filhos. Só os filhos têm orações respondidas, porque essas orações, elas só chegam ao Pai por meio de Cristo Jesus, que é o mediador, e do Espírito Santo, que nos ajuda a orar como convém. Verso de número 8. Nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito frutos e assim vos torneis meus discípulos. Olha, o que Deus quer para nós é isso, é que nós fiquemos ligados à videira, que a gente possa dar muito fruto para o Pai ser glorificado. E quando isso acontece, nós nos tornamos discípulo. Como você pode saber que você se tornou um discípulo? Os seus frutos. A árvore você conhece pelos frutos. Se você tem dado frutos, você vê que você está ligado ao Pai. E você percebe que as suas orações elas vão caminhando cada vez mais próximas à oração que Cristo nos ensinou a fazer do Pai Nosso, que é: seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra e no céu. Né? A gente ora como Jesus orou lá no Getsêmani: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Então, o Pai é glorificado quando os filhos se diminuem e oram segundo a vontade de Deus. E aí nós nos tornamos discípulos e o Pai é glorificado. A vontade de Deus é que as igrejas se encham de discípulos e não só de novos convertidos. As igrejas precisam batizar pessoas, as igrejas precisam ensinar as pessoas, mas as igrejas precisam, né, não só ter frutos, mas ter discípulos, porque são os discípulos que vão cuidar desses primeiros frutos. Então, nós precisamos caminhar numa jornada onde pessoas vão ser ajudadas por nós. Esse é o grande benefício da fé. Porque a verdade é que grande alegria tem quem participa dessa obra. É a obra mais feliz do mundo. Né? Spurgeon ele tem uma frase que ele diz assim: se você é um mensageiro da palavra e alguém lhe chamar para ser um primeiro-ministro, um rei, uma rainha, não aceite, porque você já está na posição mais alta. Essa é a posição mais alta que existe, a de ser discípulos de Cristo, discipulados por Ele, tendo a mente transformada pelas palavras dEle, tendo as orações transformadas pelas palavras dEle, tendo os caminhos transformados pelas palavras dEle. Verso número 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Então, é maravilhoso você, como um discípulo, sentir o amor de Deus. O fato de nós estarmos ligados à videira nos traz muitas bênçãos. A primeira é o fruto das nossas orações que são respondidas. O segundo é que nós vamos dar frutos. E todo ser humano deseja dar fruto, né? Fruto espiritual principalmente. E a terceira coisa é viver envolvido pelo amor do Pai. Né? Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Diz lá em Jeremias 31, no verso 3. Então, não tem coisa mais maravilhosa do que você se ver envolvido pelo amor do Pai em todo tempo. A Bíblia diz que fora do amor do Pai só há medo. Mas o verdadeiro amor do Pai lança fora esse medo.
Então, em Cristo nós somos envolvidos pelo amor eterno de que nós estamos sendo cuidados em cada passo da nossa trajetória. Nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo acompanhados, estamos sendo visitados, estamos sendo ouvidos por esse Deus Todo-Poderoso. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus diz: guardem os meus mandamentos. Né? Nós precisamos guardar os mandamentos no coração. Como o salmista diz: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz: como pode um jovem ter a sua conduta pura? Andando segundo a palavra de Deus. Precisamos guardar a palavra do Senhor, guardar os mandamentos de Deus como a verdade. O mundo tem relativizado a verdade. Muitas mentiras hoje em dia as pessoas estão dizendo que são verdades. Mas a Bíblia diz: cuidado para não chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Cuidado para não chamar a luz de trevas e as trevas de luz. Então, nós precisamos guardar esse mandamento. O que Jesus diz que é verdade para nós. O que Jesus diz que é mentira, porque Ele é o nosso discipulador, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso mentor, o nosso salvador. Então, guardem os mandamentos, é o que Ele diz, é o que eu estou fazendo. Eu guardo os mandamentos do meu Pai, e é por isso que o Pai permanece comigo. Façam de igual, porque dessa forma o amor do Pai estará com vocês e eu estarei com vocês também. Versículo de número 11. Tenho-vos dito essas coisas para que a alegria de vocês se torne completa. Quando nós guardamos os mandamentos, nós temos uma alegria que não pode ser obtida por nenhuma outra coisa nessa vida. Por dinheiro nenhum, por aquisição nenhuma, por sonho realizado nenhum. Essa felicidade completa somente o Pai dá. E aqui no verso 11 ele está dizendo isso. Outro benese, outro benefício de você ser um discípulo é você ter essa alegria completa. Né? O apóstolo Paulo mesmo disse em Atos 20, verso 35, que é melhor dar do que receber. Ser, então, parte dessa videira, né? Ser um ramo dessa videira, é ser alguém que participa da obra que mais traz contentamento, alegria e realização no coração. Então, guarde isso, pegue isso com muita força. Se você procura alegria, se o seu problema é alegria, é os mandamentos do Pai que te trarão, então, o benefício da completude dessa alegria. Verso 12: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Porque essa alegria maior que Deus nos dá, nos permite, nos dá a capacidade de amar uns aos outros. Né? E a gente percebe novamente que os dois mandamentos estão ligados. Ame a Deus e ame o próximo. Quando nós somos discípulos, nós amamos as pessoas e lutamos para que elas possam o quê? Possam conhecer ao Senhor. Nós pregamos, nós oramos por elas, nós tentamos mostrar para elas de forma apologética que o Senhor, Ele é vivo, que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, permaneçam no meu amor, e aí vocês vão então amar de uma forma natural. Então, muitas pessoas se esforçam para amar as outras. Né? O amor é algo que de fato emana de Deus. E só essa ligação nossa com Deus nos dá, de fato, um amor verdadeiro. Não um amor que o mundo produz. Esse amor que o mundo produz, às vezes, ele é cheio de sensualidade, de paixões, de coisas egoístas. O amor de Deus, ele é algo que é como um fruto que cresce naturalmente. Verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui é o que Jesus está dizendo. Agora nós não somos mais servos. Quem entende, então, que nós fazemos parte da videira, não somos mais chamados de servos, somos chamados de amigos. E Jesus deu a vida dele por nós. E é por isso que nós damos a nossa vida
para a pregação do evangelho, para que outras pessoas conheçam essa luz. Porque não existe libertação espiritual em outro caminho. E algumas pessoas elas só vão se desvincular de uma vida de cegueira, de uma vida triste, de uma vida miserável, de uma vida sem propósito, de uma vida de vícios, de uma vida de quedas, se elas conhecerem o amor de Deus, se elas conhecerem a palavra do evangelho. E nós vamos levar essa palavra do evangelho para essas pessoas, porque Jesus trouxe essa palavra até nós. Ele deu a vida por nós, para que hoje nós fôssemos amigos dele e para que nós também pudéssemos dar a nossa vida pelos nossos amigos e mostrar para eles, né, a verdade. Verso 14, entrando na reta final. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Então, amizade com Jesus é obediência a ele. Existe uma hierarquia. Ele continua sendo o cabeça, não é? O cabeça da igreja é Jesus. Ele continua sendo o que tem as palavras da vida eterna. Então, não confunda essa amizade com libertinagem. Há uma hierarquia que deve ser seguida, que é: nós precisamos andar nas palavras de Jesus. Hoje em dia tem uma moda das pessoas ficarem orando, chamando Deus de paizinho, isso e aquilo outro, às vezes uma intimidade emocional forçada, mas que não revela uma intimidade de discípulo, porque a intimidade de discípulo não é você trocar o seu linguajar e você falar com Deus como se ele fosse seu brother, como alguns gostam de dizer, mas é você seguir os mandamentos dele, continuar entendendo que ele é o cabeça federal sobre a sua vida. E sem ele, nada você pode fazer, nada eu posso fazer. Verso de número 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho vos dado a conhecer. Que coisa maravilhosa. Então, nós não somos mais servos, nós somos amigos. E o Senhor mostra para nós a vontade do Pai. Né? Isso é maravilhoso, isso é profundo demais. Porque a gente ora pedindo: Senhor, revela a sua vontade na minha vida. E Ele está dizendo: vocês são meus amigos. E eu não quero esconder nada de vocês. Agora, tudo que o Pai me mostrou, eu mostro a vocês também. Então, conhecer a vontade de Deus é estar ligado à videira. Não adianta, então, você estar desligado da videira e ir em igrejas procurando o quê? Uma palavra de uma pessoa para que você possa se conectar à vontade de Deus. A vontade de Deus é um processo que você caminha nele. É uma jornada. A vontade de Deus é um estilo de vida e não um descobrimento místico que você consegue por meio de alguma coisa mágica, né, supersticiosa. Não, é andando com o Senhor. Por isso é complicado. Pessoas que andam no pecado e querem pedir orações porque querem saber o que fazer na vida. As orações têm que ser: arrepende dos seus pecados. Comece a andar como um ramo da videira e dessa forma então você vai conhecer a vontade do Senhor, porque Ele mesmo disse isso, que revelaria a nós. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus, Ele cravou a palavra dele na nossa mente e no nosso coração. Então isso é muito forte. Eu quero terminar no verso 16, senão vai ficar muito longa a mensagem, vai até o verso 26, o capítulo, mas o verso 16 diz: não fostes vós quem me escolhestes a mim. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que nos chamou. Você lembra de Paulo? Paulo, ele era um cara que matava cristãos. Ele era um fariseu e ele matava o povo de Deus, né? E um dia, no caminho de Damasco, com cartas para ir matar outros cristãos, encarcerar outros cristãos, ali o texto diz que uma luz muito forte vem e ele cai por terra. E aí Jesus fala com ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele, cego ali com aquela luz resplandecente: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. Paulo estava perseguindo o próprio Jesus quando ele perseguiu os crentes fiéis. É assim que acontece. Se você é fiel ao Senhor, se está sofrendo perseguição, fique tranquilo.
É Cristo quem está sendo perseguido. Né? Então não fomos nós que escolhemos a Deus. Paulo queria matar, mas no meio do caminho o Senhor falou com ele, a vida dele mudou. Ele foi direcionado à casa de Barnabé. Barnabé não, esqueci o nome do rapaz lá. O rapaz foi, né, não queria nem receber ele, mas aí ele orou, o Senhor disse, receba, porque esse é um vaso escolhido meu. E vou mostrar para ele quanto é importante sofrer pelo meu nome. Ele foi levado até lá, ficou 3 dias jejuando, cego, da vista mesmo, e depois recebeu essa oração e começou a ver, se tornou um cristão. Não somos nós que escolhemos a Deus. Deus, ele nos escolhe. Ele começa a mostrar como o pecado é profundo no nosso coração e ele abre os nossos olhos espirituais e regenera a nossa alma. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Por isso, tenha no seu coração uma gratidão enorme por ter sido escolhido pelo Pai. Enquanto muitos estão perdidos, você está aqui, diante da palavra. A mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão, dê fruto e o fruto de vocês permaneça. Então essa é uma forma de gratidão a Deus também, né? Então é outro benefício, outra bênção, é poder ser grato a Deus dando fruto, porque Ele nos escolheu para a gente dar fruto e o nosso fruto permanecer. Eu e você precisamos então ser discípulos do Senhor. Vamos orar para que Deus nos dê essa graça, para que nós nos mantenhamos na palavra, para que nós nos mantenhamos perto dEle e para que nós possamos nos lembrar que o propósito dEle é esse. Isso aqui é uma videira, certo? E os ramos estão aí. Somos nós com Cristo. Nós então podemos orar ao Senhor nesse momento para que Ele nos dê graça. Pai, nos dê graça para nós sermos esses ramos que o Senhor quer. Nos dê graça para dar frutos, nos dê graça para amadurecer, nos dê graça para sermos, ó Deus, abençoados por esse estilo de vida que é andar debaixo dos mandamentos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos chamar de amigos, por nos dar grande alegria, por completar o nosso coração e nos envolver com o teu grande amor. Que nós possamos ser gratos pela oportunidade de falar da Tua Palavra em todos os lugares que nós formos, porque isso é um benefício que o Senhor deu a nós. E os anjos, eles são servos daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos nos servem porque nós somos herdeiros da salvação e pregadores da Sua Palavra, coisa que nem os anjos puderam fazer. Nós somos gratos por sermos chamados de filhos e não mais de servos. Ó Deus, ajuda-nos a entender a filiação em Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque a todos quanto o Senhor escolheu, o Senhor deu o poder de serem filhos do Senhor. Nós queremos ser envolvidos nessa graça, queremos ser envolvidos nesse amor, queremos ter a compreensão da Sua escolha por nós, que o Senhor nos escolheu de forma maravilhosa. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que a nossa vida seja para Te honrar, para Te glorificar, que a nossa vida seja para frutificar, que a nossa vida seja, Senhor Deus, de fato, um vaso de honra para a glória do Seu nome, e que nós sejamos podados para dar mais frutos. Nós oramos assim, seja feita a Sua vontade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra. Espero que quarta-feira a gente já possa se reunir então na igreja, né? Conforme aí o decreto. E Deus te abençoe, participe das contribuições mensais, das ofertas, as contas estão aí, tá bom? Deus em Cristo abençoe e que seja uma semana abençoada sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.